Meus queridos amados, minhas amadas, vós que me ouvis, com muito esforço, conseguimos ao longo do tempo criar uma ONG espírita beneficente, de utilidade pública e tratar de tarefas que poderiam ser compartilhadas dentro de uma pedagogia aplicada, de forma a despertar os interesses de futuros colaboradores que poderiam promover o engrandecimento da obra recém-inaugurada no limiar desse século e entrada do terceiro milênio. Assim é que concretizamos o nosso intento sem ressaltar os erros, fracassos, tropeços dos nossos assistidos, enaltecendo sempre o lado emocional da inteligência espiritual e a libertação dos corações amargurados. Meditamos profundamente sobre como fazer frutificar o plantio no território das emoções, no teatro dos sentimentos. Quais seriam os frutos? Amor, paz, segurança, sensibilidade, mansidão, pensamentos positivos de agir. Conquistar os espíritos que caminhavam com eles no cerne das inspirações enobrecidas, gerando ardente desejo de mudança e de criatividade na arte de pensar. Lutamos para aflorar e despertar pensadores e não meros repetidores dando asas à imaginação e à liberdade. Entendemos e acolhemos de pronto o artigo 227 da Constituição Federal, principalmente no que tange a assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura. Mas, para eles, isso não seria tudo. Não seria o nosso objetivo almejado. Faltava algo a ser empreendido. O que seria? Faltava o atributo ético, moral, na área da educação. O termo constitucional convoca para a socialização e inclusão. Porém, o nosso desejo era ir além, vez que a educação social dá lugar ao comportamento, mas a ética e a moral levam à atitude de respeito e de amor. Pestalozzi, quando disciplinou que o ser humano é inteiro, é plural, também entendido como um ser moral, possuindo princípios transcendentes a desenvolver. Assim, debruçamos nossa difícil missão de formação abalizada, ainda que o contributo da espiritualização fosse totalmente necessário, tomando o Cristo como guia superior de nossa desenvoltura. Usando a parábola do semeador, que atinge o sótão da alma humana, abrindo os corações no escrínio secreto, em todos os que acolheram para dar lugar à continuação da obra, lançando assim o desiderato do nosso plantio. Algumas sementes não germinaram, outras caíram em espinheiros, outras mais ficaram entre pedras e não tiveram raízes, e poucas
foram lançadas em terra fértil, produzindo bons frutos. Assim devemos entender o trabalho dos semeadores do bem. O próprio Jesus comparou a tarefa de semear com o ofício de espalhar sementes. O psiquiatra, psicólogo e escritor Augusto Cury assevera em seus estudos sobre a inteligência do Cristo como um plantador de sementes, pois sabia que a personalidade não muda num passe de mágica. Cury descreveu 4 tipos de personalidades distintas. É muito interessante ouvi-lo, porque ele diz que o primeiro somos nós, os solos, o caminho, e interpreta como as pessoas que têm o seu próprio roteiro e que não estão abertos a novos pensamentos, a novas instruções, portanto, não estão dispostas a aprender. No segundo, as sementes caíram em solo rochoso e não frutificaram, não germinaram. O terceiro tipo caiu em espinheiros, que representa a pessoa, ou as pessoas mais profundas e sensatas, mas que sucumbiram abafados pelos espinhos. É muito doloroso. O espinho encravado no pé. Um pequeno espinho pode trazer uma grande ferida. Por fim, as sementes foram lançadas em terra boa. Compreenderam a lição, refletiram sobre elas e permitiram que habitassem no seu ser. O trabalho de todo semeador é transmitir mensagens vindas da intuição e transformar, edificar a vida dos que virão depois. Sejamos nós os semeadores do bem, como aquele que semeou a vida inteira na sua passagem entre nós. Assim devemos entender o trabalho das últimas horas como semeadores do bem. Guardemos sempre a possibilidade de fazer algo do bem no momento tão difícil que estamos atravessando. Até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.